Para começar, foram reunidos os senadores eleitos e o presidente Jair Bolsonaro analisou a nova composição do Senado para 2023. Vamos acompanhar. Um Senado mais centro-direita, um Senado que aprovará as propostas que interessam ao Brasil com mais agilidade. Isso, teremos uma maior produção legislativa. Todo o Brasil vai ganhar com isso. Se durante a pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hidrológica enorme, nós conseguimos avançar com o parlamento simpático ao executivo, com o executivo também simpático ao legislativo. Várias propostas aprovadas, vários marcos, como o do saneamento, o da cabotagem, o da ferrovia, reformas outras aprovadas. Durante a pandemia, um trabalho excepcional de grande parte do parlamento, atendendo às necessidades do povo. Tá certo. Para começar esse debate, Marco Antônio Costa queria a sua análise em relação a essas falas de Jair Bolsonaro. Então, me parece que ele acredita muito nessa nova composição. Nós sabemos que houve uma renovação que beira os 30% no Senado Federal e parlamentares mais alinhados com a agenda de Jair Bolsonaro. Então, quando falamos de eficiência, isso está diretamente ligado à reeleição de Jair Bolsonaro, porque se porventura Lula for eleito, talvez não tenha valido a pena trocar esse parlamento, ou não? Na verdade, a situação... Boa noite, Daniel. Boa noite, Leonardo, audiência da Jovem Pan. Vamos lá. Basicamente, essa situação, ela vai se colocar de duas formas que são importantes de esclarecer. Primeiro, Daniel, uma boa notícia é, dos cargos que foram abertos, né, dos 27 cargos, a gente está falando de uma renovação de 80%. Ou seja, mudou em termos de senadores reeleitos, a gente teve uma bela renovação. E dentro dos senadores que fazem parte da base aliada do governo, diretamente vinculada ao Bolsonaro, tem 14 nesse âmbito aí dos 27. Então, é muito bom, sim. O Executivo, ele vai sancionar, ele vai vetar projetos de lei, ele encaminha também projetos para o Poder Legislativo. Então, existe, sim, uma coordenação, uma relação de cooperação entre o Executivo e o Poder Legislativo. Isso é muito positivo. Agora, qual que é o grande problema, né, de você ter no Executivo o PT? Vai além de uma questão da relação entre os poderes, porque a gente sabe pela história, a gente já aprendeu com a história, que o PT corrompe. O PT corrompe não porque ele é do mal, ele é malvado, porque ele tem planos mirabolantes só para ser mal. O plano do PT é se eternizar no poder. E para se eternizar no poder, eles estão dispostos a fazer tudo, né, sem nenhum tipo de régua moral, sem nenhum tipo de limite institucional. Então é isso que preocupa. Agora, claro que com um Senado forte, com membros do Senado conservadores e liberais que vão frear e fiscalizar a postura do Poder Executivo, essas atividades podem se tornar mais difíceis. Mas a gente não pode subestimar o poder da máquina que é o Executivo nas mãos de alguém que a gente sabe que já corrompeu toda a estrutura político-partidária, né? Então, o grande ponto é esse. A gente está vindo de um governo sem nenhum caso de corrupção e o grande teste da reeleição vai ser esse. Quer dizer, com um governo desses que conseguiu durante pandemia, durante lockdown de governadores e prefeitos aí em várias cidades e estados pelo Brasil e durante uma crise decorrente da guerra na Ucrânia, conseguiu criar um ambiente propício para o Brasil melhorar economicamente. E os dados estão aí, quer dizer, irrefutáveis. Então, dentro de um ambiente de prosperidade ou de possível crescimento sem esses problemas externos, ou até mesmo indo na contramão, como a gente tem feito agora, com as reformas que já foram aprovadas, a chance do Brasil prosperar economicamente é ainda maior para a gente ter um custo de vida mais baixo, para a gente ter mais emprego, para a gente ter uma vida muito melhor com o Executivo alinhado com o Poder Legislativo. Esse novo Senado só funciona se Bolsonaro for eleito, Leonardo? Não, de forma alguma. Boa noite, Marco. Boa noite, Daniel. Boa noite para a nossa audiência. É evidente que esses 99 deputados federais na Câmara dos Deputados eleitos
pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, é uma vitória fundamental. Agora, isso não passa de 15%. O mesmo no Senado. No universo de 81 senadores da República, 14 senadores da República não ditam nada. Agora, o que é importante frisar? O Centrão é quem ganhou essas eleições. O Centrão quem ganhou essas eleições. O próprio PP, os republicanos, o PSD, todos esses partidos que elegeram mais de 200 deputados federais, certo, mais de 50% dos senadores da República, e eles vão em conformidade com seus interesses particulares, sem a menor linha ideológica. Tá, Leonardo, eu quero chamar a sua atenção porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, também pediu empenho dos senadores da base governista para conseguir conquistar votos que garantam a virada sobre Lula no segundo turno. Vamos acompanhar. Obviamente, pedir para eles aqui um esforço maior ainda, até o dia 30, para conseguir mais pessoas a votar na gente, que assim teremos a certeza que o Brasil não sofrerá qualquer retrocesso. E as nossas pautas de família também serão mantidas. Cada vez mais o respeito à família, cada vez mais a necessidade que nós temos, a certeza de garantir liberdades e garantias individuais. Pois, Leonardo, a gente continua com você. Que avaliação você faz desse reforço que Jair Bolsonaro terá nessa campanha para o segundo turno nos estados com esses parlamentares que foram eleitos? Não, veja então, de onde eu parti. No universo de 513 deputados federais, o partido de Bolsonaro elegeu 99 deputados federais. No universo de 81 senadores, o partido de Bolsonaro elegeu 14 senadores. Assim como o Partido dos Trabalhadores do candidato petista conseguiu também eleger 9 senadores da República. E na Câmara dos Deputados elegeu a federação do PT 80 senadores, 68 do PT e os restantes 12 do PV e do PCdoB. Portanto, há uma certa paridade nesse sentido, com um pouco mais de vantagem do Bolsonaro. O que vai ser delimitante? O Centrão. O Centrão. Agora, alguém aqui realmente acredita que o Centrão não vai saber dialogar tanto com o Bolsonaro como vem dialogando, como também vai saber dialogar com o Lula, como já dialogou com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Itamar, com o Collor? O Centrão, ele dialoga com quem for conveniente. Eles não têm linha ideológica. A linha deles é o dinheiro, é a grana, é o cargo e as suas bases regionais. Então, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Agora, nos estados, Bolsonaro, sem sombra de dúvidas, tem uma vantagem, recebeu o apoio formal dos 3 governadores, dos 3 principais colégios eleitorais do Brasil. Aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, o Tarcísio de Freitas está em primeiro lugar. As pesquisas indicam que ele será vitorioso até por conta do interior de São Paulo, que cumpre um papel conservador, visto que na cidade de São Paulo, na região metropolitana, o Lula ganhou com mais de 10% de vantagem. Agora, é nítido nessas últimas semanas, aliás, nessa semana pós-primeiro turno, que várias mentiras começaram a rolar acerca de apoios partidários. Hoje mesmo, o PROS, que é um partido da base do governo Lula e que está apoiando o Haddad aqui em São Paulo, foi acusado de estar com o Tarcísio, de não estar apoiando o Haddad, o que é uma mentira. Diversos outros partidos também se viram nessa situação. Então, a campanha de fake news e de mentiras já começou. Muito pior do que em 2018, né, quando Jair Bolsonaro foi eleito, inclusive, com uma bancada pelo PSL muito menor do que nós temos aí. Mas é lamentável, né? É lamentável. Marco Antônio Costa, enquanto o Leonardo argumentava e emitia sua opinião, ria. Lógico, ele é debochado. E certamente não concordava, sobretudo não é quando ele falou em relação quando ele falou dos institutos. Eu achei engraçado. Marco, rapidamente, sua defesa. Só achei, não é nem defesa, nem ataque, eu só achei engraçado que o Leonardo ainda se deixa levar pelas estatísticas furadas dos institutos, quer dizer... ele tem que... Eu não entendo. O que acabou de acontecer, muita gente viu isso. Isso é a descredibilização total dos institutos. A gente acabou de ver, olhos nus, e eu não consigo ainda entender por que ele se apega a algumas referências ou a alguns detalhes.
Depois ele terminou a argumentação dele falando que é lamentável. O que é lamentável? Quer dizer, fake news intrapartidário, de partido, coisa de gabinete. A gente vai falar daqui a pouco sobre apoios de políticos e eu já estou vendo para onde vai a visão dele a respeito disso. Eu acho que é subestimar a inteligência da audiência e do eleitor. Esse papo de instituto de pesquisa e de apoio de cacique, de fulano, de ciclano, de tal. A gente está vendo muito claramente 2 projetos para o Brasil. A gente tem que discutir os 2 projetos. E o grande problema é que o líder político dele não apresenta um programa de governo. Então, essa é a discussão que tem que ser feita. É sobre isso que a gente tem que falar. E, claro, sobre o passado corrupto da pessoa que ele tanto gosta. Bom, falando em apoios, Lula recebeu 2 novos apoios, 2 novas manifestações nesta quarta-feira. Simone Tebet, a candidata derrotada do MDB à presidência da República, afirmou que não cabe a omissão da neutralidade, contrariando a posição do MDB, que definiu não apoiar nenhum dos 2 candidatos. Vamos acompanhar. Votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para minha mãe para ir às ruas lutar por Direta Já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto, não votarei em branco, não cabe a omissão da neutralidade. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil. Depositarei nele o meu voto. Não cabe a omissão da neutralidade. Marco Antônio Costa, qual é o tamanho desse apoio? E a gente lembra que o MDB decidiu liberar os seus filiados e os seus diretórios estaduais para que apoiem quem acharem melhor. Mas informações de bastidores apontam que Michel Temer, ex-presidente da República, deve manifestar ainda essa semana o apoio a Jair Bolsonaro e também a Tarcísio de Freitas. Marco. De novo, né? É subestimar muito a inteligência do eleitor, do cidadão brasileiro, da pessoa que está assistindo a gente, esse papo dela, né? Talvez até o Leonardo aqui, como partícipe de um centro acadêmico, consiga mais votos para o candidato dele do que a Simone Tebet. Quer dizer, é inacreditável. A conversa dela não convence ninguém. Primeiro porque é plástica. É fake, é falsa. Você não vê, você não consegue enxergar que valores essa mulher defende. E eu já falava isso quando eu comentava os debates que ela participava, os debates presidenciais do primeiro turno. Você não consegue entender a bússola moral dessa mulher. Cadê? O que ela defende? Ela começou a campanha dela falando mulher, vota em mulher. É perdida, totalmente perdida. Então, de novo, né? É o tipo de pessoa que vai, sim, depois dessa campanha, cair no ostracismo político e, de alguma forma, ela está tentando atirar para qualquer lado. E acho que ela viu algum gancho no lado do PT. Mas apoiar, de novo, né, essa estrutura que já deveria ter sido enterrada, e eu defendo isso, eu falo isso com todas as letras. O PT, por conta dos esquemas de corrupção, deveria ter sido extinto. Extinto. Secretário, presidente, tesoureiro, todos presos. Dinheiro devolvido aos cofres públicos por corrupção. Petrobras, uma série de crimes que já foram perpetrados e cometidos, mensalão. Quer dizer, não deveria mais existir esse partido. Mas cá estamos com ele aqui, Simone Tebet, prestes a cair no abismo do esquecimento político, dá o seu último suspiro e, sinceramente, aqui até um elogio ao Leonardo. Ele consegue amealhar mais votos que Simone Tebet para o Lula no segundo turno, porque ela, em termos de retórica e capacidade argumentativa e até mesmo de demonstração de valor ou do que para que veio, não tem absolutamente nada. Parece que Leonardo Grandini não concordou muito com o que Marco Antônio Costa disse. Agora,
A sua sinalização negativa foi por conta dessa referência que ele fez à sua popularidade no centro acadêmico da faculdade, ou em relação ao que ele disse sobre Simone Tebet? Ela teve uma votação expressiva, Leonardo? Não, em relação ao primeiro, de forma alguma, até porque é típico da extrema-direita utilizar-se desses argumentos ad hominem. Você é novo demais, ou você é velho demais, tá gagá, ou você é mulher, né, você é surtada. Eles adoram utilizar esse tipo de argumento, porque perdem na realidade, então eles precisam se utilizar desse tipo de argumento. Agora, não, eu fiquei, Daniel, abismado com a falta de respeito dele para com a senadora Simone Tebet, que é um dos melhores quadros políticos hoje no Brasil, uma mulher ilibada, uma mulher que fez uma carreira brilhante no estado do Mato Grosso do Sul, que apoiou o impeachment da Dilma. Quando era conveniente, né, para vocês apoiá-la e gostar dela, ok. Agora que ela sinalizou um apoio à candidatura do presidente Lula, não é mais. Então, além de tudo, eles são hipócritas, né, nesse sentido. Agora, eu dou o nome disso de efeito Bolsonaro. Por quê? Isso demonstra que Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Miguel Reale Júnior, idealizador do impeachment de Dilma Rousseff, Armínio Fraga, economista, banqueiro grande, revolucionário, né? E diversos nomes do PSDB, José Serra, Luizio Nunes, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, todos esses nomes, à direita, à esquerda, ao centro, unidos em torno de um projeto que vai muito além de Lula, que vai em defesa do Estado de Direito, que vai em defesa da nossa diplomacia, que vai em defesa das nossas instituições. Não é sobre direita e esquerda, é sobre barbárie e civilização, é sobre democracia e fascismo, é sobre negacionismo e sobre ciência, é sobre isso de que se trata essa disputa, não sobre direita ou esquerda. Leonardo, pequena parte aqui, eu retiro o que eu disse, você acabou de provar para mim que você não consegue amealhar mais votos que a Simone Tebet. A gente vai ver isso no dia 30. A retórica tá péssima, muito ruim, ó. Aqui, ó. Vamos ver no dia 30, Marco. Não cola. Deixa eu falar pra você. Vamos ver no dia 30. Esse papo de genocida, fascista, ó. Ninguém mais cai nesse papo. Então vamos ver, não adianta. Eu vou falar mais. Você às vezes mostra um ímpeto de mini Marighella, Marigelinha. Você gostou? Eu gostei, o apelido foi bom, vai. Mas o meu ponto aqui, né, fora o discurso radicalizado de demonizar o seu oponente, que é uma tendência da extrema esquerda e que você tem mostrado que você é um membro efusivo dela, você gosta de ser parte da extrema esquerda, apoiar Boulos e companhia, o grande problema é esse, é de achar, Leonardo, e eu trago você para essa reflexão, que o eleitor é burro. Você citou aqui vários nomes, eu sugiro que você leia uma obra muito boa chamada Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini, que mostra exatamente a filiação de pessoas do empresariado, né, grandes empresários aqui no Brasil, com pessoas, né, do ambiente político que exercem cargos e postos políticos com muita influência e poder, e essa relação espúria gera uma violação ao livre mercado e à livre concorrência, permitindo que esses atores consigam se aproveitar beneficamente de ambos os lados dessa relação espúria. Então você consegue, por meio desse relacionamento tóxico, você tira dinheiro do Estado, coloca nos partidos e ganha dinheiro. Cada um desses atores aí consegue ganhar muito dinheiro com isso. A social-democracia brasileira permitiu que isso acontecesse. E eu vou te contar outra novidade. A social-democracia está situada à esquerda, não à direita, como você tem falado. E outra, o fato de ser um empresário ou um banqueiro não coloca a pessoa no polo do capitalismo. Você tem que... Isso é uma coisa importante para todo mundo que está assistindo a gente aprender. O fato de ser um empresário não quer dizer que ele é uma pessoa que defende livre mercado, livre concorrência, que são princípios e valores da direita e do capitalismo. Certo, Marco. Ponto.